Oi pessoal, todos bem? Eu sou a professora Liliane Fernandes e estamos aqui para trabalhar a disciplina Educação no Campo, cultivando sonhos e semeando os direitos que nós temos. E nós sabemos que a educação no campo ela é muito importante para toda a forma geral da educação, porque ela contextualiza com a educação da cidade. Então nós precisamos trabalhar essa educação do campo. E aí nós vamos ver alguns elementos predominantes que estão inseridos nessa educação do campo. Educar no campo e para o campo. Educar no campo. As pessoas que estão no campo precisam valorizar toda a sua cultura. Porque, como diz na matemática, né? Não posso deixar de enfatizar minha matemática linda, que está em tudo. O Biratan de Ambrosio diz que, na etnomatemática, nós precisamos valorizar toda a bagagem que as pessoas trazem. Então, a educação no campo, ela traz uma bagagem riquíssima de coisas que são primordiais e inicialmente primitivas e que foram trabalhadas e hoje transformadas e ajudam na educação urbana. Então, nós precisamos contextualizar essa educação no campo e para o campo, porque o campo vai ser de predominância para todo um contexto vivenciado do início até a finalização da nossa disciplina hoje. Vamos lá, continuando aqui falando de no campo, as pessoas têm direito de vivenciar o que elas vivem naquele local. Nós não podemos trazer uma realidade totalmente diferenciada para o campo, trabalhando no campo, sendo que eles vão estar vivenciando coisas que ali não estão inseridas no contexto de vivência deles, naquela cultura deles. E quando a gente trabalha essa parte no campo, tem que ser priorizado o que eles vivem, tem que ser valorizado o que eles vivem. Quando eu vou para a educação do campo, eu vou trabalhar uma educação pensada naquele local, nas suas participações, todas as pessoas que fazem parte daquela comunidade, como a sua cultura e as suas necessidades. O que é que eles vivenciam ali? Quais são as necessidades primordiais daquele pessoal ali? Eu não posso trazer a minha cultura que moro na cidade e querer implantar de qualquer jeito numa cultura que já é existente, que já é o que eles estão ali, todos interagindo no seu dia. Então a gente precisa priorizar esse início e essa concepção que o rural, porque a gente imagina que no campo só trabalha parte rural, só trabalha parte de plantação, só trabalha parte de suprimento de necessidades de alimentos que vão do campo para a cidade, e nós sabemos que não é isso. Tem uma parte de, às vezes, até uma discriminação, porque acham que quem mora na parte rural, na parte do campo, tem uma dificuldade de, talvez até intelectual, de entender algumas coisas de que as pessoas que vivem na cidade, e nós sabemos que não é bem assim, que as pessoas que estão no campo e que vivem do campo, elas têm as suas particularidades interessantes, elas têm as suas contribuições e nós não podemos extrair isso e deslocar isso da nossa realidade atual. Então, quando tem essa concepção de valorizar o campo, nós temos que ver essas especificações, nós temos que ver as identidades, tudo que é valorizado ali, que vai fazer parte também do contexto urbano. E isso é muito importante para o nosso aprendizado e o nosso conhecimento, já que nós estamos aqui buscando uma formação de pessoas que precisam estar se adaptando a diversos tipos de realidades. Porque muitas vezes não sabemos se nós vamos trabalhar na cidade ou se nós vamos trabalhar no campo. E para trabalhar no campo, nós precisamos viver a realidade do campo. Então, nós, como profissionais da área de pedagogia, precisamos entender como é que nós vamos estar inseridos nisso e como é que nós vamos valorizar o trabalho dessas pessoas, a vivência dessas pessoas, a particularidade dessas pessoas e como nós vamos trazer para elas que tudo aquilo que elas vivenciam são de uma capacidade incrível e que eles podem se tornar qualquer pessoa que eles quiserem. Então esse estigma que muitas vezes nós colocamos que é tudo lá retrógrado e que a cidade é tudo um desenvolvimento, uma modernidade, isso é uma concepção errônea e nós precisamos
desconstruir isso em nós para poder trabalhar isso em outras pessoas, que é o nosso público e os nossos alunos. Esse estigma de preconceito é triste, né? Porque a gente pensa que tem até umas pessoas que dizem assim, ah, ali é Jeca Tatu. Ah, ali é uma ignorância em si. Porque a gente acha que ignorância, qual é o conceito de ignorância? Ignorância é falta de saberes em vários tipos de áreas da nossa vida. Então a ignorância não está pela questão que a pessoa fala assim ou assado, fala mais alto, não tem paciência, que muitas vezes a pessoa pensa que a ignorância chega nisso. Não, nós temos uma ignorância de acreditar que as pessoas que estão lá têm uma capacidade até às vezes menor de pensar ou desenvolver um trabalho que não é o nosso. Então, nós temos que desconstruir isso. Temos que entender que as capacidades, elas são complementares, que nós vivemos num conceito onde a parte do campo e a parte urbana tem que estar interligadas, não dá para uma vivenciar sem a outra, não dá para a teoria vivenciar sem a prática, não dá para a prática vivenciar sem a teoria. Então, quando nós pegamos esses conhecimentos que são abordados no campo, então nós conseguimos trazer essa realidade teórica, que muitas vezes eles pegam ali na parte abstrata, e nós podemos concretizar com conhecimentos mais tecnológicos que nós temos na cidade. Mas isso não quer dizer que a questão do campo e no campo tem uma prioridade menor em nossas vidas. A questão de a comunidade escolar tem que estar inserida em tudo. Nós sabemos que tudo parte da comunidade escolar. Por quê? Toda a nossa vivência, desde quando estamos iniciando a nossa formação escolar, vivencia um contexto onde tem, depois da família, nós iremos para a escola. E quando nós estamos numa comunidade do campo, nós vamos primeiro priorizar a aprender tudo o que é vivenciado ali. Então, não posso trazer um livro didático que está falando de alguma coisa que não tem nada a ver, de uma fábrica, de uma indústria, de uma empresa de energia nuclear, porque aquelas crianças ali, elas não vão entender aquilo. Aqueles adolescentes ali, por mais que eles hoje tenham acesso à internet e à informação, eles não vão compreender aquilo de uma forma bem peculiar deles. E nós sabemos que isso agrava também a questão do desenvolvimento escolar. Por quê? Nós temos que priorizar, como eu disse anteriormente, tudo que é específico do meio que nós vivemos, porque a partir dali nós vamos pegar aquele conhecimento que está ali intrínseco em cada um e nós vamos trabalhar essa parte da formação integral do jovem, vamos trabalhar o desenvolvimento, né, do meio. E esse desenvolvimento do meio vai trazer essa alternância. Essa alternância faz um desenvolvimento através de associações que nós temos aí nessa parte do campo. E essa alternância, o que é que significa? Significa uma interação onde as pessoas que estão ali trabalhando na educação vão poder se adequar, se adaptar, trazer modelos diferenciados de currículos para trabalhar aquela realidade. Porque muitas vezes, por exemplo, nós estamos ali numa época que está na colheita de uma certa tipo de leguminosa, né? E aí a gente observa o seguinte, que naquela época eu não posso estar trabalhando com os alunos da mesma forma. Eu tenho que estar priorizando o quê? O que é que nós podemos aprender no nosso cotidiano em relação à colheita desse tal elemento, dessa tal cultura? Ah, é a cultura do feijão, não é a cultura do arroz, não é a cultura do milho. Mas onde é que nós vamos chegar com isso? Trabalhar vários contextos que eles podem vivenciar na prática, conceitos de várias disciplinas, como a matemática, como a parte histórica, o porquê
daquele elemento está sendo cultivado naquela época, a parte geográfica, então tudo vai ficar interdisciplinar. Então, quando ele aprender esse contexto na vivência dele, então ele consegue trabalhar isso para outras vivências. E nós sabemos que dentro dessa educação no campo e para o campo e do campo, nós temos vários tipos de pessoas que trabalham ali, né? Que são pessoas que são os ribeirinhos, que precisam daquela agricultura que está ali, são pessoas que quilombolas, indígenas, sitiantes, poceiros, meeiros. Então são pessoas de vários tipos de vertentes diferentes, mas que fazem aquilo ali ser produtivo, né? Que eles podem trabalhar aquilo ali dentro do campo. E aquilo ali vai se externalizando para outros lugares, né? Vai chegando até a cidade todo aquele conhecimento, toda aquela produtividade, toda aquela pesquisa que eles acabam fazendo, às vezes até indiretamente. Por quê? Porque eles sabem lidar com aquela terra de uma forma diferente. Então, quando nós estamos aqui em sala de aula com os nossos alunos, principalmente das séries iniciais de Fundamental 1, que é a base de tudo, nós temos que falar para eles e colocar isso como segurança dentro da mente deles, que eles têm a mesma capacidade, que eles podem produzir isso de forma que, à medida que o tempo vai passando, eles vão conseguindo aprender todas essas questões vivenciadas pelos povos do campo, porque são povos que têm culturas diferentes e essas culturas elas vão se agregando e são valores interculturais que precisam ser valorizados com as suas particularidades. Então, se isso acontece, eles têm identidades diferentes, eles têm culturas diferentes, são atores diferentes e líderes diferentes. Então, quando eu chego ali na questão dos quilombolas, eles têm a cultura deles. Quando eu chego ali nos ribeirinhos, tem a cultura deles. Quando eu chego ali na questão dos indígenas, tem a cultura deles. Então, essa pedagogia da alternância que é falada, ela trabalha o quê? O observar, o refletir e o experimentar. Porque a partir disso, a gente vai conseguir colocar dentro da realidade dessas pessoas o propósito do ensinar. E é ensinar por quê e para quê e com que objetivo nós temos que chegar. Nós temos que chegar no objetivo que aquela realidade deles é importante, que aquilo ali que eles fazem é de grande importância de uma forma mundial e muitas vezes são desvalorizados. Então nós como professores precisamos ter essa formação continuada, precisamos estar lidando com um conteúdo que seja diferenciado naquele momento para poder essa contextualização chegar na mente deles e o conteúdo que está sendo trabalhado lá na zona urbana poder ser contextualizado mais de uma realidade específica do campo. Então, a gente precisa interagir essas observações e precisamos refletir esses conhecimentos empíricos que trazemos de cada cultura. Então, esses conhecimentos, eles podem justamente trabalhar isso, porque a própria LDB nos garante que tem que ser trabalhado de acordo com as realidades. Então, os artigos 26 e 28 dá direito à construção dessa educação, né, educacional vivenciada no próprio contexto do aluno. Então, se ele vive no campo e a educação dele é do campo, então nós precisamos priorizar essa área do campo. Então, essa educação ela vai ser adaptada e ela vai ser adequada a eles. E nós vamos conseguir chegar numa educação firmada, concisa, coesa e que vai trazer para eles um conhecimento também da mesma forma que os alunos que estão na cidade, que é da educação urbana. É uma educação diferenciada onde nós temos a questão do fortalecer, nós temos a questão da formação de pessoas que vão ter um conhecimento e esse conhecimento vai poder ser trabalhado em outros momentos da vida deles. Então, nós precisamos nos atentar para formar sujeitos ativos e que possam liderar aquele contexto vivenciado e que possam trazer as experiências para outros locais diferenciados. Que essa cultura possa ser vivenciada
em toda a comunidade, que seja do campo, que seja da cidade, formando e planejando objetivos que valorizem a cultura, nesse caso, da zona do campo. A educação no campo envolve, vou ler aqui para vocês uns detalhes bem interessantes que eu peguei como referência, que diz o seguinte: no campo está o antigo, a cultura, os valores preservados com detalhes. Então vocês veem que muitas coisas, hoje tem as máquinas, né, que trabalham essa cultura até de plantações, de colheitas e tudo, mas antigamente eles tinham equipamentos bem, né, primários, e que vocês veem que os detalhes que eles observam até quando vai plantar, quando é que vai colher, são coisas muito específicas que tem que ser levado em consideração, porque senão aquele alimento que vai ser colhido ali não vai ter aquele bom rendimento que teria. Então o campo necessita dessa sucessão para o desenvolvimento, e essa sucessão ela precisa ser voltada da cidade para o campo e do campo para a cidade. Então é uma interligação que não pode ser separada. Diz também aqui o seguinte, ó, o meio rural precisa viver em comunidade. O campo precisa ter autoestima, porque muitas vezes, é como eu disse, desvalorizam, e as pessoas que vivem lá se acham até inferiores a quem está na cidade. Nós sabemos que isso não tem nada a ver. Capacidades, não importa o local que se é vivenciado, são capacidades e elas podem ser transmitidas de uma forma especial, de uma essência que traga aquela segurança do que está sendo falado e de um conhecimento que vai ficar para uma vida inteira. Conhecimentos diferentes e empíricos. Então, o meio rural precisa deixar de ser um local de concentração de pobreza, porque muitas vezes se liga que é só quem mora lá no campo, que tem a educação do campo, vive em situação de pobreza. E nós sabemos que a realidade não é essa, principalmente na nossa realidade aqui da região, que tem uma quantidade de pessoas que trabalham com a fruticultura, e são pessoas de portes, né, que tem um desenvolvimento, que tem uma economia, que desenvolve a economia aqui da cidade, e são pessoas que têm um poder aquisitivo muito bom financeiro, e faz todo esse processo agregando conhecimentos das pessoas que moram no campo, porque muitas vezes precisam saber aquela cultura, daquele tal alimento que vai ser plantado. Será que esse solo aqui ele é favorável? Então, muitas vezes, aquelas pessoas que já têm aquele tempo que moram ali no campo, elas vão conseguir, através dessa educação do campo, transferir esses conhecimentos. E olha que riqueza nós podemos ver através disso. O campo precisa deixar de ser um local de desigualdade, gênero e raça, porque nós somos todos iguais, independente do local que moramos, independente do que nós vivenciamos. Então, não é porque a cultura da cidade tem um desenvolvimento maior porque tem escolas amplas, porque tem escolas particulares, porque tem diferentes escolas públicas, que vai ser melhor do que a educação do campo, que tem professores com formações e vão trazer toda essa contextualização da cidade, interagindo com o conhecimento vivenciado no campo. Então, esses conhecimentos eles podem ser trabalhados de forma interdisciplinares, que não vão poder ser separados e dito, não, porque essa educação tem que ser assim, a educação da cidade tem que ser assim. Não temos que estar separando isso, principalmente porque nós somos educadores e nós sabemos que nós precisamos formar cidadãos críticos e reflexivos, nós somos mediadores do conhecimento, e esse conhecimento independe do local que nós estamos dando a nossa aula. Também temos aqui, o campo precisa de incentivos para sustentabilidade, e isso vem, né, de um contexto de lutas, de associações, de líderes que vem buscando isso aí, e precisa se desenvolver também o campo, né? A contextualização que está justamente dentro da cidade que vai para o campo. Também temos a questão de priorizar a organização de produção, porque do campo vem-se várias coisas produzidas para a cidade e nós usufruímos de tudo isso. Então, olha que participação grandiosa que o campo tem para a nossa vida.
Precisa-se também de uma ação de noções básicas de saúde, porque muitas vezes a questão lá dificulta e as pessoas têm que estar se deslocando com dificuldade para a cidade. Então, nós precisamos priorizar que eles têm que ter um atendimento de qualidade lá também, que precisam ser socorridos no primeiro momento lá. Isso, porque está na educação, deixa de ser da saúde, deixa de ser da educação de forma nenhuma, que nós sabemos que as áreas elas estão interligadas e eles precisam ter esse conhecimento. Tem também a questão aqui, minha gente, que eu vou ler para vocês, das diretrizes da LDB, artigos 3º, 6º e 7º, que diz assim, ó: universalização do acaso da população do campo, a educação básica e a educação profissional de nível técnico, normatizar as estratégias específicas dos respectivos sistemas de ensino para assegurar o atendimento escolar do campo e a flexibilização da organização do calendário escolar, salvaguardando os princípios da política de igualdade. Cumprimento do regime de colaboração para assegurar a oferta. Qual é a oferta? Educação infantil e ensino fundamental nas comunidades rurais, inclusive EJA. Condições para o acesso ao ensino médio e à educação profissionalizante do nível técnico. Por quê? As pessoas que moram no campo, elas têm que ter a educação do campo associada com a educação da cidade, de acordo com a realidade delas, e elas têm direito a todas as áreas do conhecimento do saber, como nós que estamos morando na cidade temos. Então, eu acredito que alguns de vocês moram em comunidades muito pequenas, aí próximo da cidade de vocês, e que tem todos esses tipos de pessoas, muitas vezes assentamentos, muitas vezes ribeirinhos, muitas vezes quilombolas, né? Outras partes têm indígenas. Então, o que é que acontece? Tudo isso é interligado, nós não podemos separar e dizer, não podemos vivenciar. E onde fica a questão de inserir essas pessoas num contexto só, de trabalhar essa questão da valorização das culturas, de interdisciplinar essas culturas? Esse conhecimento agregado é conhecimento que a gente leva para uma vida toda, e a gente pode pegar um conhecimento de uma certa vertente e unir a outra vertente, e aí nós vemos que o conhecimento ele vai se expandindo, e isso é o que está aqui na nossa pauta e o que nos interessa como formadores, né, e mediadores do conhecimento. Temos também as responsabilidades aqui do poder público, que vocês vão estar vendo aqui ao lado, né? Esses slides aqui, direcionando vocês para tudo isso que está sendo falado aqui na nossa aula. Com relação à oferta educacional e à regulamentação das diretrizes. Universalização do acesso à população do campo, eles têm direito a todo o processo de educação básica, de educação técnica, de formação de profissionais. E tem direito a transporte, porque eles precisam estar muitas vezes se locomovendo para outros locais. Por a situação daquele lugarejozinho que eles vivem aqui, ali, daquela parte do campo que eles estão ali, daquela parte rural, não compacta mais aquele todo o conhecimento que precisa ser expandido. Então, eles precisam ter todo esse apoio para eles poderem chegar no local que essa educação vai ser complementada. Então, eles têm direito a isso. E nós precisamos que complemente essa questão da formação continuada de professores, porque com essa formação de professores, como eu já falei anteriormente, é que nós vamos conseguir nos adequar a essa realidade, nós vamos conseguir fazer parte dessas comunidades. E assim vai vir a educação básica do campo, no campo, para o campo. E aí tem a questão que eu falei para vocês. Os povos indígenas vão trazer a cultura deles, porque moram ali próximo. Os quilombolas vão trazer a cultura deles, que moram ali próximos também. E nós vamos ver que tudo isso é vivenciado e interagido e o conhecimento vai ser absorvido. Então, essa interculturalidade, ela precisa existir, mas primeiro em nós que somos os formadores, que somos esses mediadores. Então, nós precisamos colocar isso
em questão e precisamos lutar para trazer essa educação de qualidade, porque eu tenho certeza que tudo que nós fazemos, todo o conhecimento que nós levamos para os nossos alunos é justamente um conhecimento trazido do coração, trazido da vontade de nós passarmos tudo isso, esse amor que nós temos pela profissão. Então, que nós possamos viver essa contextualização e que tiramos essa cultura, né, da questão relacionada à só a urbanização. Ah, não, porque da cidade eu tenho que trazer essa cultura da cidade para o campo e aí eles têm que vivenciar isso porque é o que está justamente trabalhando lá na cidade, então eu vim da cidade, mas nós não podemos implantar desta forma. Nós temos que trazer a realidade dos livros didáticos para a realidade justamente da questão desses alunos que vivem essa educação do campo. E a LDB aqui de 1996 reconhece no seu artigo 3º, 23, 27 e 61 a diversidade sociocultural e o direito à igualdade e à diferença, possibilitando a definição de diretrizes operacionais para a educação rural, sem, no entanto, romper um projeto global de educação para o país. Então, todo esse contexto, ele é vivenciado de uma forma integral. Eu não posso separar as coisas e achar que as educações elas têm que ser vivenciadas de forma diferente, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que eu não posso contextualizar nada. Então, nós estamos na cidade, mas nós precisamos entender que os nossos alunos, eles que estão no campo e que vivem da educação do campo, precisam interagir essa educação deles com todos os outros alunos. Então, veja que interessante seria fazer um momento de alunos que têm a cultura do campo com alunos que têm a cultura da cidade. Certamente a troca de experiência seria incrível, porque todos eles têm a acrescentar, cada um na sua realidade. E nós, como professores, precisamos entender que dentro de nós essa realidade ela não pode ser diferenciada. Nós precisamos respeitar as diferenças e colocar essas diferenças como algo que é bem particular de cada um e a importância que essa cultura tem das pessoas que têm a educação do campo para as pessoas que têm a educação da cidade, as pessoas que estão na educação da cidade urbanizada para as pessoas que estão na educação do campo no rural. E aí nós podemos interagir isso de forma concreta, de forma que eles consigam entender que essas duas realidades elas precisam ser vividas e elas precisam estar interagidas, que elas não podem viver separadas. E é muito significativa. É uma educação significativa. Por quê? Porque ela vai trazer saberes empíricos que ficarão para toda a formação daqueles povos. E assim eu agradeço a participação de todos vocês aqui que estão interagindo de alguma forma quando estiverem ouvindo este vídeo, essa aula, e quando estiverem vendo cada slide que vai estar aqui do ladinho, explicando cada momento dessa aula. Então fiquem na paz, tchauzinho e até a próxima. Conhecer é viajar entre diferentes realidades e perceber que o mundo vem e vai em uma grande teia, onde um depende do outro. Educar é uma ação conjunta de governo, professores, alunos, comunidade, entidades e movimentos sociais. Desde 2003, a Secretaria de Educação assumiu como uma política pública do Estado a educação do campo. Esta ação não se restringe somente a comunidades no perímetro rural, mas àquelas que possuem características que revelam práticas econômicas, culturais, políticas e sociais típicas do campo e juntas fazem a cultura do Paraná. A
educação no campo respeita os acampados, trabalhadores rurais sem terra, que organizados promovem a luta pela reforma agrária. E os assentados, trabalhadores do campo, que em função de suas organizações políticas conquistaram a terra para viver e trabalhar. É uma educação que atende os faxinalenses, pequenos produtores que vivem principalmente em terras das matas de araucária, que ocupam e usam estas terras de forma coletiva para a produção de alimentos e para a criação de animais. E também os ilhéus e ribeirinhos, pequenas comunidades localizadas nas ilhas do litoral e nas margens dos rios do interior do Paraná, que tiram o sustento da pesca artesanal ou da produção de alimentos. Uma política pública que valoriza os quilombolas ao preservar as tradições de suas comunidades. As escolas de educação do campo são também aquelas que atendem os pequenos produtores, assalariados rurais temporários, boias frias, atingidos por barragens e arrendatários de terras. Historicamente, a educação rural, quando ela existiu, ela foi numa perspectiva apenas de instrumentalizar os filhos do camponeses para o trabalho no campo, como empregado no campo, ou para irem para a cidade para ser empregado na cidade. Porém, a educação do campo rompe com a educação rural porque ela passa a pensar o desenvolvimento local, a produção familiar, as potencialidades existentes na comunidade, a cultura da comunidade. Então essa educação ela precisa ser, ao mesmo tempo que dê as condições para os alunos de conhecimento de mundo, de sujeito, de formação de um sujeito crítico, mas que também preserve a sua identidade, a sua cultura, que não tente modificar isso que já é próprio, que já está inerente a cada sujeito. Tudo que o professor passa para nós, né, eu passo para o pai, a gente faz, tipo, em matemática, o professor ensina a medir a terra, em ciências, ensina a preservar o meio ambiente, fazer curva de nível, né, para não ter erosão, essas coisas. Então, é coisas que ele traz da escola, que a gente pode usar no sítio, e coisas que ele leva do sítio, que ele pode usar na escola, não é? Em 2000, existiam 318 estabelecimentos públicos estaduais para atender os sujeitos do campo. Hoje, o censo registra a existência de 423 estabelecimentos. Em uma pesquisa recente realizada junto aos núcleos regionais de educação, este número subiu para 584 escolas. Em 2008, o censo registrou 131.108 alunos matriculados nas escolas e colégios estaduais do campo. Hoje, as escolas do campo não são só as do perímetro rural, mas também de distritos com características do campo e que recebem trabalhadores rurais. Eu vejo uma grande evolução com relação ao ribeirinho de 10 anos atrás com o ribeirinho de hoje. Sem contar com o meio de transporte deles, que hoje eles têm um barco, eu digo, com uma estrutura ótima. Nós temos uma vez por semana aula de informática. E esse aluno, então, que está vindo lá da ilha, ele também está inserido aí nesse processo tecnológico, né? Eu sempre tive orgulho de morar aqui, porque quase todas as pessoas que eu conheço, elas falam assim, que legal e tal. Eu nasci aqui, meus irmãos foram criados aqui. Todos eles aprenderam o que é morar na ilha. Por isso eu quero levar essa história adiante. Eu vim para cá quando eu tinha 14 anos, que eu deixei de estudar. Eu estava na sexta série. Naquele tempo não tinha barco para estudar. Meus irmãos, eu tinha mais 4 irmãos que estudavam. Eles pegavam a bateia, um barquinho de remo à noite e ia estudar à noite na cidade. Como a gente era mocinha, minha mãe falava, mocinha não dá para ir não. Aí a gente não foi. Se tivesse um barco desse assim, na minha época, que buscasse as crianças para estudar na cidade, eu teria estudado.
aqui na escola a gente percebe que as crianças, as famílias, conseguem trazer para dentro esse sentimento de pertença a uma classe trabalhadora, uma classe que foi expropriada do trabalho, né? Eu acho que é uma lição para nós, educadores também, perceber que a gente pertence a essa classe e que temos que pensar a educação do campo voltada à classe trabalhadora, né? Pensar uma educação que tem que priorizar pelo direito desses sujeitos a educação, a escolarização e a própria humanização, né? A educação do campo, a partir do momento que ela está sendo valorizada, nós estamos evitando que muitas famílias deixem aquilo que têm e passem a ir para a cidade formando as favelas. Então eu vejo que a educação do campo, se nós tivéssemos tido, alguns anos atrás, a partir da década de 80, este olhar que temos hoje, eu acredito que nós não estaríamos enfrentando tanta violência, tanto problema nos centros urbanos. A escola, ela está direta e indiretamente influenciando a vida de toda a comunidade. Diretamente naquelas crianças, naqueles jovens e hoje até mesmo adultos que estão continuando os seus estudos ou que retomaram os seus estudos, muitos deles depois de 20, 30 anos que pararam de estudar. Eu precisava atravessar de canoa-remo, sabe? Quando surgiu a oportunidade da 5ª, 8ª, pra gente foi uma bênção, sabe? Não precisar sair daqui e tudo mais. Até a nossa foi a primeira turma a se formar da 5ª, 8ª série aqui na Ilha das Peças. E a gente fez com que esse ensino ficasse. Para mim, que tenho uma irmã pequena, que ela tá fazendo hoje, poxa, foi uma conquista muito grande pro povo da Ilha das Peças, sabe? Porque no meu tempo nós estudamos até a 4ª série e a gente gostava de estudar e não tinha como. Então a gente repetia muitas vezes a 4ª série. Vê o quanto é valioso uma escola como essa aqui, que não se separa dos pais, não se separa da casa deles. A escola influencia a comunidade toda, porque além de estar no centro da comunidade, hoje ela é o centro das atenções da comunidade. Porque a gente não é mais pequeno como era. Hoje, uma escola de qualidade no campo é uma política pública garantida pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná. É o homem do campo, com a sua cultura e respeito pela terra, caminhando junto com a educação.
Música